partir de agora, Condomínio em Foco, na CBN Maceió. Apresentação, Carlos Conce e Pedro Erlon. Você mora em condomínio? Você conhece alguém que mora em condomínio? Você quer saber mais sobre o mundo condominial? Eu sou o jornalista Carlos Conce, aqui no programa Condomínio em Foco na CBN. O oferecimento Aço Bom Preço, bom de aço e bom de preço. O Thiago está me devendo essa, viu? Já criei um slogan para ele aí, bom de aço e bom de preço. Hoje vamos ter, como sempre, um programa com várias informações e notícias importantíssimas para o segmento condominial. O nosso compromisso, você sabe, é trazer temas relevantes, importantes para os condomínios, para síndicos, gestores, conselheiros, claro, os próprios condôminos, para que mais informação naturalmente ajude o andamento de cada condomínio. O segmento que mais cresce e se profissionaliza na economia do Brasil. Segundo a Associação dos Condomínios de São Paulo, nós temos mais de 60 milhões de brasileiros morando em condomínio. E em instantes, vamos conversar com o nosso convidado, Dr. Herbert Dantas, presidente da BRK, daqui a pouquinho. Mas antes eu quero dar o meu boa tarde para o meu companheiro de bancada, o síndico profissional, o empresário Pedro Erlon. Boa tarde, Pedro Erlon. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, ouvintes, né? Os nossos convidados hoje. Nosso convidado, Herbert Dantas, presidente da BRK. Sou Pedro Erlon, falo do Condomínio em Foco. Lembrando a todos, Condomínio em Foco na CBN, todas as terças-feiras, de 15 às 16 horas. Perfeito. E, Carlos, essa semana tivemos várias notícias, né, no segmento condominial. Né? Vamos citar aqui algumas delas, né? Sim. Tivemos aqui em Maceió, né, caso de moradores que denunciaram um síndico por irregularidades. Os moradores de condomínio localizado no bairro Chã da Jaqueira, em Maceió, denunciaram uma série de irregularidades na gestão do atual síndico, destacando problemas administrativos que afetam diretamente a rotina dos moradores. De acordo com o relato de uma moradora, nos últimos 12 meses, o residencial enfrenta uma série de dificuldades, como abandono da administração, falta de transparência na prestação de contas. Isso não pode acontecer, né, Carlos? De jeito nenhum. Aumentos indevidos das taxas condominiais, ausência de limpeza nas áreas comuns, interrupções no abastecimento de gás. Ela informou que o síndico convocou uma assembleia para tentar se reeleger, ultrapassando o prazo estipulado pelas normas do próprio condomínio. Em resposta, os condôminos, com apoio de um advogado, organizaram uma nova assembleia, seguindo todos os procedimentos legais, e elegeram a chapa para renovar o quadro. No entanto, o síndico se recusou a entregar o cargo, Carlos. Diante disso, um boletim de ocorrência foi registrado para solicitar a entrega da documentação. No entanto, o síndico acionou o morador, o qual é o policial que intimidou os solicitantes com arma de fogo. Vejam o que acontece em condomínio, né, Carlos? Perfeito. E em Florianópolis também teve, digamos assim, notícia que a gente deve destacar, viu, querido Pedro? Um prédio com apartamento de 4 milhões segue interditado um ano após romper em Florianópolis, após viga romper em Florianópolis. O prédio, que foi interditado por problemas estruturais na Avenida Beira Mar Norte, área nobilíssima de Florianópolis, eu conheço Floripa, segue em obras de recuperação um ano após ser evacuado. Os trabalhos começaram em 10 de janeiro e prometem recuperar totalmente a estrutura. O edifício foi evacuado em 16 de janeiro de 2024, após uma viga se romper. Veja, são 12 andares, 25 apartamentos, avaliados cada a 4 milhões aproximadamente, antes da interdição. Construído em 1982, o edifício se chama Morada do Norte. Que problemão, hein? Problema numa viga e todos realmente estão fora de casa nesse momento. Querido Pedro Erlon. E ainda mais, aconteceu infelizmente mais um incêndio. Toda semana, a gente fala disso em condomínios, incêndios recorrentes acontecendo. E aconteceu em Aracaju, né? Inclusive com vítima fatal. Perfeito. Sábado agora, o incêndio atingiu um apartamento no condomínio Jardim das Orquídeas, localizado no bairro Luzia, em Aracaju. Né? O bombeiro do Corpo Militar de Sergipe foi acionado e enviou equipes para conter as chamas. Está sendo investigado, né, todo o foco, por que ocorreu o incêndio, e não é descartado nenhuma causa, Carlos. Mas veja que, mais uma vez, semana passada tivemos incêndio e agora novamente. Haja incêndio em condomínio, não é? Perfeito. Rio de Janeiro.
né? Tarifa mínima de água no Rio de Janeiro. Cota de condomínio comercial sofre aumento de 160%. Eu vou repetir, 160% de aumento. Mudança em critério de cobrança das águas do Rio, aumenta condomínio em 160% no centro. A conta de água e esgoto do edifício Centro Rio, na rua Dom Gerardo, subiu de 10 mil para 137 mil por mês, ocasionando possivelmente 160% no valor das cotas condominiais do prédio. O problema vem se espalhando pelos edifícios comerciais. Isso realmente gerou um comunicado do síndico, Carlos Eduardo Barbosa Carvalho, informando que por conta da inacreditável cifra, o valor do condomínio mensal das pequenas salas será aumentado também em 160%. Evidentemente que uma sala que paga R$ 279, que era a média aqui do Pedro, mensalmente, agora vai passar para R$ 727. A situação deixou condôminos em pé de guerra e ninguém consegue entender o que o síndico qualificou como nova metodologia de cálculo de cobrança da empresa. Isso, naturalmente, de repente, se torna mais uma vez caso de polícia, Pedro. E, Carlos, agora notícia inusitada, né? Justiça proíbe síndica de falar mal de morador em grupo de WhatsApp. Pensam que o grupo de WhatsApp é terra de ninguém, mas não é terra sem lei, né? Decisão judicial impede síndica de fazer comentários negativos sobre morador em grupo de mensagem do condomínio. Síndica, em Limeira, é proibida de fazer comentários depreciativos sobre morador. A Justiça proibiu uma síndica de fazer comentários depreciativos sobre o morador em grupos de WhatsApp sob pena de multa diária de R$ 1.000. A decisão foi tomada após o morador alegar ter sofrido danos morais em razão de ofensas e xingamentos proferidos pela síndica nos grupos. Segundo o processo, a síndica utilizava os grupos do condomínio para fazer comentários negativos sobre o morador, questionando sua índole, moral e capacidade profissional. As mensagens enviadas em 2 grupos diferentes causaram constrangimento, humilhação ao morador, que decidiu buscar a justiça. Perfeito. É importante lembrar que o que vale presencialmente vale virtualmente, né? A justiça está aí, vai adaptando, mas é uma realidade. E lá em Cuiabá, Mato Grosso, violência em condomínio, homem agride adolescente para encontrar possível responsável por arranhão no carro. Veja, possível responsável. Adolescente de 15 anos foi enforcado pelo militar dentro de um condomínio após um suposto arranhão em um veículo, gerando revolta, claro, e investigações. Um policial militar, realmente, que mora num condomínio, né, agrediu o garoto e o vídeo da agressão gerou indignação entre os moradores e repercutiu nas redes sociais. O caso está sendo investigado pelas autoridades e o militar pode responder criminalmente pela agressão, claro. O episódio levanta questões sobre o uso da violência para resolver conflitos em ambientes condominiais. Condomínio também não é terra sem lei, né? Tem suas regras e tem as regras maiores que devem ser obedecidas naturalmente, meu querido Pedro Erlon. E lembrando, como o Carlos falou, né? Regimento interno em convenção não sobrepõe Código Civil, não sobrepõe as outras leis, né? Que fique claro isso. E para finalizar, a administradora de condomínio é acusada de desviar R$ 900 mil. A empresa é acusada de desviar quase 1 milhão de condomínios, incluindo pagamentos pessoais e dívidas trabalhistas. Moradores lesados buscam a justiça. A administradora de condomínio Saleta, situada no centro de São Paulo, enfrenta acusações de desvio de 900 mil, conforme relato de moradores de 3 condomínios. As denúncias apontam para irregularidades financeiras significativas que teriam causado prejuízos substanciais aos residentes. No bairro da Liberdade, em um condomínio, uma auditoria revelou transações e pagamentos sem comprovação na prestação de conta do condomínio, totalizando mais de R$ 400 mil. O atual síndico, Mauro Kazuya, destacou que o prédio necessitava de reformas urgentes, mas a administradora não realizava as melhorias necessárias. Entre as movimentações suspeitas, Carlos, identificou-se o pagamento de mensalidades escolares com recurso do condomínio. Aí é demais, né? A advogada Daniele Shimada explicou que os valores eram transferidos para as contas pessoais dos sócios e de terceiros não relacionados ao condomínio. Além disso, extratos bancários eram alterados para serem apresentados aos moradores, mascarando as irregularidades. Pois bem, você sabe, trazemos essas notícias sempre nesse programa para que você fique também atento, fique atenta ao que acontece no seu condomínio, né? Sabendo que tem leis, sabendo que tem regras, sabendo que o condomínio deve ser realmente gerenciado de uma forma adequada, pertinente. E todo mundo tem sua corresponsabilidade.
Temos como entrevistado para hoje ele que é presidente da BRK Ambiental, doutor Herbert Dantas. Ele é engenheiro civil, com MBA em Administração de Empresas, MBA em Auditoria e Controladoria pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Possui mais de 15 anos de experiência profissional, sendo 13 dele no setor de saneamento. Atuou por 8 anos na BRK Ambiental de Uruguaiana, onde ocupou o cargo de diretor-presidente. Que ele vai contar um pouco da história lá, que eu achei espetacular, viu, presidente? Como ficou de frente do Uruguaiana depois da presença da BRK. Essa história pode ser contada, cabe ser contada aqui inicialmente. E no período de 2021 a 2022, atuou como diretor de operações na concessão da região metropolitana de Maceió, Alagoas, passando a presidente no ano seguinte, 2023, né? Quem é competente se estabelece. Pois bem, nós temos então a presença do nosso presidente da BRK Ambiental, doutor Herbert Dantas. Boa tarde, muito bem-vindo, Herbert Dantas. Boa tarde, Carlos Conce, boa tarde, Pedro Alon, boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É uma satisfação estar aqui falando sobre saneamento. Falar sobre saneamento, como conversávamos ali fora dos microfones, é sempre muito prazeroso, sempre engrandecedor, que a gente acaba tirando muitas dúvidas, preenchendo lacunas com onde há desinformação. Perfeito. Né? As famosas fake news. Exato, as tão famosas. E às vezes até desinformação mesmo, né? Não necessariamente uma fake news, mas se estabelecem algumas verdades urbanas, algumas lendas urbanas. Sim. E a gente sentar para conversar sobre saneamento é sempre um prazer. Então estamos sempre à disposição de vocês e da população em geral aí para falar sobre esse tema. É esclarecedor, né? Meu amigo Pedro Erlon, passa a bola para você nesse primeiro momento. Ressaltar aqui a presença, né, de Herbert, paraibano, que está morando aqui em Maceió, Alagoas. Me citou que muito feliz, né, por onde está residindo. Mora onde se passam férias, né? Isso, então isso. Não tem o que em breve vira o alagoano de vez, quando vai nascer a segunda herdeira vai ser maceióense. Vai ser maceióense, pronto. A gente falou de tarifa até no Rio de Janeiro, de aumento, né, Carlos? Então eu queria, né, iniciar esse bate-papo aqui com o Herbert Dantas, para saber como a BRK avalia o impacto das tarifas, né, de água nos condomínios residenciais em Alagoas, considerando que muitos síndicos relatam dificuldades financeiras, porque se tinha uma tarifa antes, né, e no entendimento dos síndicos, quando houve essa passagem, essa mudança, né, houve um reajuste, então alguns condomínios, ou muitos deles, relatam dificuldades. Eu queria saber a sua avaliação, né, que aí você tem uma avaliação técnica, né, para passar para esses síndicos por que chegamos nessa tarifa, por que houve esse ajuste. Excelente pergunta. Acho que começa por uma pergunta que mexe com um órgão sensível do nosso corpo, que é o bolso. E assim, a BRK, acho que eu tenho que contar um pouquinho de história de forma muito breve. Uhum. Né? A BRK, como outras empresas, participou de um processo licitatório, tá? Construído pelo BNDES, a parceria entre o governo do estado e BNDES, onde algumas premissas, algumas condições básicas eram dadas, tá? Entre elas, a tarifa praticada pelas concessionárias, pela concessionária que viesse a vencer o processo licitatório. Então, a estrutura tarifária que se pratica hoje em Alagoas, na região metropolitana de Maceió, é a mesma estrutura tarifária lá do processo licitatório. Isso não mudou. Uhum. Tá? Então, a concessionária estadual tinha preços específicos e condições específicas, né, estabelecidas, e a concessionária que viesse a suceder, que no caso, né, para nossa felicidade, fomos nós, seguiriam essas condições. Ato contínuo, o próprio processo licitatório, e até para que se faça frente à quantidade de investimentos que é preciso fazer, né, a gente em um dado momento vai falar um pouco sobre isso, é previsto que as tarifas sejam reajustadas anualmente. Então, assim, a concessionária, a BRK, chegou em Alagoas em 2021. Né? Eu tive a honra de ser o primeiro funcionário da BRK a chegar em Alagoas, então estou aqui desde 1º de dezembro de 2020. Uhum. Assinamos o contrato em 18 de dezembro de 2020. Assumimos a operação em 1º de julho de 2021, praticando a mesma tarifa que a concessionária anterior praticava. Uhum. Tivemos reajustes para recomposição de inflação, né, para recompor aumento de custos com produtos químicos,
E isso vai se dar ao longo do contrato para que se faça frente ao volume de investimentos, que mantenha-se a capacidade de investimento de quem estiver operando, para que a gente consiga fazer frente a isso e aí, de fato, melhorar o sistema de abastecimento de água, de esgotamento sanitário de toda a cidade, não exclusivamente dos condomínios, mas de uma forma geral. Uma coisa que a gente identificou aqui, e assim, como eu estou há bastante tempo, eu tenho um pouquinho de história para contar, não é muito, mas é muito. É o muito momento e o lugar tem, é agora. Né? Assim, nós nos deparamos com umas situações muito peculiares, eu diria, do ponto de vista de condomínio específico. Nós nos deparamos com situações onde haviam contratos específicos entre concessionário e usuário condominial. Contratos diferentes para cada... Exatamente. Ou era um contrato padrão? Não, não era padrão. Cada caso era um caso. Não havia uma isonomia, não havia uma uniformidade. Perfeito. E assim, se nós olharmos a estrutura tarifária, ela desincentiva o autoconsumo. Se nós olharmos a estrutura tarifária, que é o quê? Eu tenho uma tabela, tem lá, de 0 a 10 metros cúbicos, que são 10 mil litros de água, é um valor. R$ 6,90, R$ 7,00. Se for de 10 a 15, esse 7 vira R$ 7,80. E quanto mais alto o consumo, maior é o valor por metro cúbico, o valor unitário. Ou seja, tem um viés de sustentabilidade disso. Não é um viés financeiro. O objetivo é desincentivar o autoconsumo e não fomentá-lo. Né? Então a gente tem vive escassez hídrica. Água é um bem perecível, que se a gente não tomar cuidado dele, ele vai acabar em algum momento. Estamos no Nordeste, Estamos no Nordeste, hídrica. Não temos essa disponibilidade abundante de água. Então, assim, precisamos de fato olhar sob essa ótica. E aí, quando nós chegamos e nos deparamos com essa situação de contratos disformes, né? Cada um de um jeito, cada um com formato, cada um com um preço diferente, tinha condomínio de luxo que pagava menos que o social. Então, assim, isso é complexo. Né? E aí a gente fez um processo de transição com diversos condomínios que tinham essas condições durante o primeiro ano da nossa operação, para que todo mundo pudesse adequar o seu padrão de consumo, adequar a sua realidade, e aí a gente poder praticar aquilo que é o certo, que é o justo. Né? Então, houve esse movimento lá atrás e que a gente passou por isso. Tivemos bastante agenda com síndicos, com organizações específicas, né, desse setor, e a gente conseguiu superar isso. Então, é algo que não existe nacionalmente, pelo menos eu, ao longo desse pouco tempo que estou aí no setor há um pouquinho mais de 10 anos, desconheço esse tipo de prática. A gente chama de contrato de demanda, onde você garante uma demanda. Contrato avulso. Um contrato avulso. A BRK hoje atua em quantas cidades? Só para mais de 100. Mais de 100. Nessas 100 cidades. Não tinha. Não tinha isso. Só tinha aqui. Prática. Isso. E aí a gente entendeu que era o momento de, chegamos, precisamos... Não vamos chegar aqui de forma intransigente, mudando a regra da noite para o dia. Claro. Entendemos que há necessidade de um período de adequação e assim o fizemos. Então, assim, isso é importante ressaltar. Um outro ponto que a gente vê muito... pode continuar depois. Se me permite só concluir, assim, um caminho que se tem tomado muito sobre essa questão e esse olhar de gestão do recurso hídrico em condomínio é a individualização. A gente ainda tem muita estrutura antiga, por óbvio, isso é óbvio. Que fica até difícil. Que fica até difícil de implementar isso. E que desincentiva a prática de uso consciente, porque às vezes quem consome pouco acaba pagando por quem consome muito. Porque é um rateio. É um rateio. Sim. E isso cai tudo na conta do condomínio. Então, assim, existe um tema aí que a gente vai precisar enfrentar e que tecnicamente a BRK está à disposição para auxiliar os condomínios, de olhar para isso, olhar sob essa ótica, de vamos individualizar, porque aí a gente vai saber exatamente quanto cada unidade consome, o que está acontecendo no meio do caminho. Será que é o condomínio que está usando água de forma inadequada, lavando pilhotis 2 vezes por semana, trocando água da piscina? Não sei. Então, assim, são perguntas vazamentos retóricas, que não são combatidos, vazamentos que não conseguem nem ser identificados, às vezes. Né? Quando a gente tem uma medição individualizada, a gente consegue identificar esse tipo de situação. Perfeito. Inclusive, um dos casos que foi relatado no início aqui, né, um dos casos que vocês trouxeram de a conta aumentar 160%,
Pode ser alguma coisa desse sentido, a gente precisa olhar nesse detalhe. Perfeito, perfeito. Bom, aí, quando o nosso presidente da BRK, Herbert Dantas, fala sobre o passado e o presente, eu me lembrei da Casal, não é? Embora a Casal do passado também tenha Casal no presente. Mas antes disso, registrando aqui a presença do querido Felipe Guimarães, que é agente de comunicação e sustentabilidade, também da BRK, e da Lisa Costa, que é analista de comunicação externa e de imprensa também aqui da BRK. Gratidão pelas presenças aqui na equipe do nosso presidente Herbert Dantas. Herbert, relação BRK Casal, né? Qual o papel da Casal hoje? Qual o papel da BRK hoje nessa relação? É algo que todo mundo, que interessa a todos, né? Para que haja um esclarecimento, principalmente para o leigo que não acompanha. Tem gente que até acha que a Casal acabou, né? Excelente Calma, pergunta. rapaz. Hoje eu acho que a maior dúvida dos gestores de condomínio Não é? é entender como é que ficou isso. Exatamente. É um modelo pioneiro, tá? Esse modelo de concessão que foi feito aqui em Alagoas. Depois ele foi seguido no Rio de Janeiro. Depois ele foi seguido recentemente mais em Sergipe. Ele teve algo muito parecido e foi seguido no Piauí. Tende a ser seguido agora ao longo de 2025, na Paraíba e em Pernambuco. Então é um modelo que acho que se consolida no Brasil, no setor de saneamento, como um caminho para endereçar a década de 50 que a gente vive. Né? Nós vivemos no setor de saneamento um atraso sem igual. Né? E a parceria privada é bem atual. É isso. Né? 80% da população do Brasil tem acesso à água e 50% tem acesso a esgoto do Brasil. Então, um número insuficiente. Precisamos de um caminho e de unir esforços. Não adianta achar que o privado resolve só, nem que o público resolve só. Perfeito. A gente precisa unir forças de fato. E água é uma política pública, saúde é uma política pública. E esse modelo aqui foi pioneiro. E como que ele se dá? Perfeito. Né? A Casal permanece viva, permanece operando, permanece responsável por uma das etapas do processo da cadeia produtiva. Vamos tratar a água como um produto, a gente sabe que é um bem natural e ilimitado. Mas olhando ela sob a ótica de produto, eu costumo dizer que o ciclo da água tem 6 fases. Né? Você tem a fase de captar essa água, que é pegar a água no rio, no poço e tratar. De distribuir, pega ela, trata e distribui. Depois você pega de volta como esgoto, trata ela e devolve para o meio ambiente. Perfeito. São 6 fases. É complexo. Nesse ciclo. Falou o engenheiro civil que não por acaso foi formado na UFPB, que é referência no Brasil quando o assunto é engenharia. Deu uma aula agora. Então, tentando deixar mais simples. São 6 etapas e a Casal continua responsável pelas 2 primeiras, que é captar a água e tratar essa água. Então, das 6, 6 do todo, do ciclo completo, do início ao fim. Se a gente olhar só a água, são 2 de 3. Né? A Casal continua responsável por pegar a água no manancial, que a gente chama tecnicamente de captar. Então ela pega lá no poço, pega lá na estação, no rio, trata e entrega para a BRK. E para isso ela tem a remuneração dela para que arque com os seus custos. Isso faz parte do preço que se compõe a água, que é cobrado dos usuários. Então assim, essa é a nossa relação. E diferente do que foi feito no Rio de Janeiro, o seguro que eu diria para o nosso contrato aqui, que é o seguinte: em que pese a Casal continua responsável por produzir e captar essa água, a BRK é quem é responsável por fazer os investimentos. Então a BRK que vai aumentar a capacidade produtiva da Casal. Tá? Até de captação? Até de captação. É vocês, a gente, é a BRK. Então a gente tem um volume de investimento bastante vultuoso, sobretudo na capacidade produtiva. Porque muita gente em Alagoas tem o cano, mas não tem água dentro do cano. Esse é o problema, né? Pois bem, estamos conversando aqui no programa Condomínio Foco na CBN com Herbert Dantas, presidente da BRK. E eu e Pedro Erlon vamos daqui a pouco conversar novamente com você e com o nosso presidente, logo após o repórter CBN.